gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Como que vocês estão? Gente do céu, olha só, agora nesse momento vai dar 7 horas da noite. O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou tirar o lençol aqui do nossa cama, porque eu preciso lavar esse lençol, porque a gente deixa sempre assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um ninho, tá, gente? Ó, lençol, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Lençol, aí tem esse outro, tá? Esse daqui, que a gente dorme por cima, que a gente tem feito isso, né, durante o inverno, e mais esse daqui que a gente se cobre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui, esse e as fronhas. Já vou lavar, entendeu? Que tá precisando, já até passou. E vou colocar pra lavar agora e vou colocar também pra secar, entendeu? Então, eu vou colocar pra lavar rapidinho. E para secar também, isso aqui é só lençol e a fronha, então vai secar rapidinho também. Eu vou tirar aqui primeiro o lençol, e aí eu quero aproveitar e eu quero dar uma limpadinha aqui no quarto. Por que eu não fiz isso durante o dia? Porque não deu tempo, gente. Não deu tempo, sabe? Hoje eu tive live à tarde também, aí eu priorizei lá a cozinha, e aquele dia que eu fiz o outro vídeo, eu ainda lembra que eu falei que eu tinha a louça pra lavar, tudo? Pois então. Aí hoje é terça, foi no domingo, né? Que daí a gente foi lá pra votar. Eu limpei a cozinha, coloquei as cadeiras lá do lado de fora, então eu espero o My Love sair pra depois eu ir fazer as coisas, sabe? E ele durante o dia também, ele faz bastante coisa, só que eu não queria tirar hoje durante o dia, e depois ele deita aqui, né? E assim, a gente só quer comprar lençol novo, essas coisas, quando a gente tiver uma cabeceira, porque por enquanto a gente não tem. Mas isso também não é, gente, de verdade, nossa prioridade no momento. Entendeu? Bom, eu não vou fazer isso não, porque vai que arranca o dente. Né, gente? Vamos evitar a fadiga. E aí o que acontece? Eu vou tirar aqui o... Então, daí assim, aí depois que a gente comprar a cabeceira, que a gente for mexer aqui, que isso não é prioridade agora, de verdade, com fé em Deus, só a partir do ano que vem que nós vamos começar a fazer alguma coisa, sabe, nesse sentido, mas por enquanto não. Então a gente vai usando o que a gente tem, porque, né, por enquanto... Olha, é uma coisa que eu, no começo, quando a gente veio morar aqui, que eu fiquei bem assim, sabe? Eu fiquei, ai gente, não acredito que a gente não vai ter guarda-roupa. Como que vai ser esse negócio de ficar sem guarda-roupa? Gente, me acostumei tanto, sabe? Tendo aquele cômodo ali praticamente um closet, né, gente? Tá na moda muito isso hoje em dia, né? Closet. Então é o nosso lugar pra gente, é o cantinho nosso pra gente poder guardar as nossas roupas. Então, eu não esquento mais a cabeça com isso, não. Pra mim, eu tô adorando, sabe? Esse quarto que não é tão grande, sabe? Apenas pra gente dormir. Sinceramente. E aí, como que fala? Aí depois que a gente tiver... Nossa, gente, meu cabelo tá o ó do borogodó. Só que eu só vou cortar final de semana. Porque chega esse horário, eu tenho até vontade, sabe? De cortar. Mas pra eu cortar, eu preciso tingir também. Quando é só cortar, de boa. Mas pra cortar e tingir, então eu vou esperar final de semana, que daí eu já faço as duas coisas durante o dia. Ai, porque a noite é bem complicado, que daí eu tenho que ligar ali a luzinha. E eu vou fazer o quê? Pronto. Já tirei aqui as fronhas. Já peguei o lençol. Agora eu vou colocar lá na máquina rapidinho. Porque daí eu vou colocar pra lavar em 1 hora e 15 minutos. E aí depois eu coloco pra secar mais 1 horinha. E aí já... Agora, deixa eu ver que hora exatamente. Acho que ainda não é 7 horas ou já é 7 horas. Deixa eu ver. Oi, Rex. Oi, filho. Não, vai dar 7 horas aí. Olha lá, fala oi. Oi, oi. Você quer ir lá na frente? Mas sem bagunça, hein, Rex? Ele tava lá na frente, mas aí tem um cachorro do lado, que daí eles ficam se provocando, não é?
É. Tá bom, então vai lá, mas sem bagunça, hein? Vai lá. Ai, peraí. Se bagunçar, já entra. Ai, Jesus, deixa eu colocar lá rapidinho. Porque daí, ó, lá para umas 9, 9h30 já tá até seco. Né? E aí, com isso, já durmo com ele cheirosinho. E tá tudo certo. Deixa eu só colocar vocês aqui. Baixar um cadinho. E eu já vou colocar esse trem pra cá. E hoje, como eu tinha live lá com a Rose, né? Com a Rose Charmosa, gente. E aí, o que eu fiz? Depois do almoço, aí eu só descansei, não dormi, tá? Só descansei um cadinho. 1 horinha. E aí já fui passar a roupa do My Love. Já fui lavar a louça. Aí eu precisava ir lá na farmácia comprar o remédio da diabetes do My Love. Também comprar o meu Puran. E comprar um pouco de ração pro Rex. Então... Aí depois, quando eu voltei... Aí eu preparei a live, né? O horário lá da live. Lá do outro canal. E a hora passa, gente. Quando a gente menos espera, a hora voa. Tá tudo certo aqui, agora deixa eu colocar... Colocar aqui o... Deixa eu ver aqui. O sabão. Só mais um cadinho. E o amaciante. Vou usar esse daqui, ó. E aí também nem deu tempo de gravar nada, sabe? Durante o dia. Tem dia que é mais corridão, né? Pronto. Aqui, ó. Vou colocar 1h15 mesmo. E tá tudo certo? Beleza. Aí fica aqui, aproveitar que tá cedo. E é isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... A gente tomou um cafezinho hoje, depois eu lavo essa loucinha. Ai, gente, uma coisa que já era pra ter enchido era aquele trem ali, olha, não enchi hoje, mas amanhã não escapa. Aqui o meu Puran. Deixa eu guardar ele. E eu vou dar uma arrumadinha aqui também. Bom, deixa eu lavar aqui essa loucinha, gente. E daí daqui a pouco a roupa de cama já vai estar pronto. Hoje eu não vou precisar fazer nada aqui, pelo menos no chão da cozinha, não. Aí deixar pra fazer amanhã, que amanhã a gente tem algumas coisas pra fazer também. Mas sabe, tem dia... Olha, gente, é aquela coisa, né? Igual eu falei pra vocês. De postar vídeo todo dia. Só que às vezes não tem nada assim, né? Se for ver, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas referente ao outro canal, né? Hoje nós não saímos pra lugar nenhum. Então, assim, tem dia que não tem grandes coisas, né? Daí eu fico caçando, eu fico, ai, gente do céu, sabe? O que será que eu posso estar gravando pra não me tornar repetitivo, entendeu? Porque às vezes quando a gente sai, já dá aquela distraída, né? De levar vocês pra andar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho a cidade, que eu sei que vocês gostam também, né? De sair assim pra passear um cadinho com a gente. Ai, deixa eu falar uma coisa. Teve alguém que falou assim, mas falou... Eu entendi, tá, minha linda? Não é... Como que fala? Não tô reclamando, não. Que ela só falou assim, só não vou lembrar quem foi que falou. Que falou que quando eu dirijo... eu dirijo meio duro. Mas não é. Lembra aquele dia que eu falei? Por exemplo... Eu quando eu tô gravando, né? Dentro do carro, eu coloco lá o celular pra gravar... E eu tô gravando, mas ao mesmo tempo eu tô ali prestando atenção no trânsito, né, gente? Porque vocês sabem que o trânsito é meio doido, né? O povo é meio doido,
E aí o que acontece? Tem gente que passa igual ontem, não sei se vocês repararam, na hora que a gente tava andando, aí eu tava conversando com vocês, falando lá do dente, alguma coisa assim, daqui a pouco passou uma moto num lugar que não era pra passar, sabe? Aí eu falo, gente, essas motos surgem do nada. Lógico, eu tô olhando no retrovisor, né? Mas, por exemplo, eu não consigo, igual aquele pessoal que dirige com a mão pro lado de fora do braço, né? Pro lado de fora, só dirigir com uma mão no volante. Aí é aquela coisa, sabe, gente? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tô dirigindo, eu falo sempre pra My Love, né? Eu aprendi desse jeito lá na autoescola. Então parece que a vozinha, sabe, do instrutor lá, fica na minha cabeça. Igual, por exemplo, quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, né? Muitas coisas que o pessoal falava lá, né, os professores, ficavam na minha cabeça quando eu trabalhava. Na época que eu fiz o curso também de cabeleireiro, né, a Amparo, sempre quando ela falava as coisas lá assim, sabe? Ela, quando eu comecei a trabalhar mesmo, e aí, enquanto eu tava com ela lá, ela sempre tava perto, né? Eu olhava pra cara dela, já lembrava de tudo. Mas depois também, né, trabalhando sozinho, então assim, eu tento seguir certinho, né, gente? Mas a gente sabe que tem muita gente que não faz isso. E eu fico passado quando eu tô dirigindo, e aí eu vejo umas barbaridades que o povo faz, sabe, gente? Então, por isso que assim, eu esqueço que o celular tá ali muitas vezes pra eu prestar atenção no trânsito. Então, assim, se for comparar, lógico, né? Se for comparar com lá no comecinho, ano passado, quando eu comecei a dirigir, e hoje, eu acho que eu tô mais solto, né? Antes eu ficava mais tenso. Tem gente que pergunta, você fica tenso na hora que você tá dirigindo? Não, gente, por incrível que pareça. Inclusive, às vezes eu recebo comentários de alguém que fala assim, nossa, Adriano, já o contrário, né? Fala assim, é tão gostoso ver você dirigindo, tão leve assim, né? Se a gente for lembrar de tudo que do comecinho, e é verdade, porque tem gente que fala, eu não vou conseguir, consegue, viu, gente? Consegue. E é aquela coisa, né? Igual ontem, na hora que a gente tava dirigindo, lembra aquele momento que a gente falou que tinha um cadeirante no meio da rua, literalmente? A preocupação nossa ali naquele momento, numa avenida, né? Que era uma rua, na verdade, tão movimentada, é que tem gente igual. Teve gente que xingou ele, sabe? Mas eu acho que ele não tava legal. Que ele tava fazendo, sabe, uns movimentos com o braço, tadinho. Ele tava sozinho, no meio de uma rua movimentada, onde passa caminhão, lá não passa, mas passa ônibus, um monte de carro, é super um fluxo assim, sabe, gente? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque tinha duas faixas de ida, só que daí, devido a ele estar bem no meio da faixa, aí o pessoal que estava atrás dele estava vindo para a faixa que eu tava. Então, eu ia entrar à esquerda, daí o pessoal, então, você sabe, aí tem o povo da moto, que vem no meio, né, naquele corredor assim, e aí você tem, então, ao mesmo tempo que eu estava gravando, falando com vocês, eu estava ali atento, né? Então eu lembro que no comecinho, né, My Love perguntava pra mim, você tá com medo? Eu falei assim, não, eu não posso deixar o medo tomar conta, porque senão bate desespero, né? Igual no dia que a gente voltou lá de piquete. Foi a primeira vez que eu dirigi, aí sim eu não queria colocar o celular, entendeu? Porque daí eu ia estar numa rodovia, né? É diferente quando o My Love tá dirigindo igual quando nós fomos. Aí ele tá ali prestando atenção e eu tô ali conversando com vocês. Mas aí sou eu, tô com as mãos livres, tudo, né? Mas assim, é uma vitória, né, gente? Porque lembrar de tudo, por isso que eu digo, eu acho que nada é impossível, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento. Aí tem gente que fala assim, muita gente chama de careta, né? Você seguir tudo que é autoescola, que na prática é diferente. Sim, na prática é bem diferente. Mas a gente tem que seguir igual. Por exemplo, ontem aconteceu uma situação. Deixa eu ver, só lembrar onde que foi, meu Deus. Eu não vou lembrar exatamente, não sei se foi na ida, se foi na volta. Tem carro que anda muito colado com o carro da frente. Aí às vezes o carro da frente... Ah, tá, lembrei. Foi perto do corpo de bombeiro. Isso mesmo, foi perto do corpo de bombeiro. Que daí o carro do corpo do bombeiro lá tava saindo, né, de lá de dentro pra ir pra rua, e aí o carro freou e o que tava atrás, eu acho que não prestou atenção,
Tava vindo muito colado e mais rápido, daí fez, cantou o pneu, sabe? Aí eu olhei pelo retrovisor e falei, tá vendo? Por isso que não adianta, gente, ficar andando. Eu sempre dou um espaço, dependendo do trânsito, quase de um carro também na minha frente. Porque eu não sei se o carro da frente vai frear bruscamente, entendeu? E lá no centro é aquela coisa, igual eu falei esses dias atrás. Tava a maior chuva, que foi aquele dia lá. Lembra que daí eu fui pegar o bolo, que daí lá na Sodier, aquele bombom, que eu fui no dentista? Foi semana passada, na segunda-feira que tava chovendo. Pois é, no meio, você sabe que 40 por hora, né, que você tem que andar ali no centro. Dependendo ainda menos, tem aqui lugar no Jacareí, que ainda tem a placa 30 km por hora. E se você não respeita, sabe, é multa, Deus o livre guarde, pode acontecer alguma coisa, por uma imprudência, né? Ou seja, você sabe que não pode, mas tem gente que não tá nem aí. Então eu, quando eu tô dirigindo, eu fico bem atento. Daí nesse dia, tinha um carro que tava passando, tava atrás de mim, não dava pra ir mais rápido, uma que tava chovendo, tava molhado, tava tudo, um monte de carro, moto, gente atravessando com guarda-chuva e ele querendo, sabe? Eu falo, ai meu Deus do céu. Eu lembro que na autoescola, não sei se alguém tá passando por isso, tá, gente? Mas é bom a gente, né, dividir essa experiência, porque às vezes pode ajudar, né? Parece bobeira, né? Mas às vezes pode ajudar, que justamente nesse momento deve ter alguém assim que tá com dificuldade, terminou a autoescola agora há pouco, né? Assim, recentemente. Então, assim, no comecinho, principalmente quando eu tava fazendo a aula prática, eu sempre falava pro instrutor assim, eu falava, eu tenho medo, porque ele falava, vamos até um certo ponto depois do fim da aula. Eu falei, não, porque senão o carro de trás, ele vai buzinar, ele vai ver que eu tô indo lento. Ele falou, olha, você não deve se preocupar com isso, sabe? Você tem que se preocupar com o que você tá fazendo, e o de trás, se der, ele desvia. Só que eu ficava sempre com esse medo de alguém me xingar, tudo, né? E aí ele falava, com o tempo você vai perceber que isso passa. E passa, gente. Passa literalmente. É diferente. Eu lembro quando eu morava lá no outro bairro, que quando a gente ia, né, pro centro, enquanto eu tava no bairro tranquilo, mas My Love dirigindo, aí eu ficava pensando, né? Ficava assim, nossa, gente, será que não tem medo, né, de entrar naquele fluxo todo, cheio de carro, um monte de gente? E aí depois, quando eu comecei a andar mesmo, assim, eu comecei aí eu percebi que quando você tá ali no volante, no meio do fluxo, gente, é outro pensamento que você tem, sinceramente, sabe? Você tem um pensamento de... eu não sei nem explicar pra vocês, assim. É um pensamento de, primeiro, de liberdade, né, que você pode ir e vir tranquilamente. E segundo, que você tá ali no comando, sabe? Que depende de você, do que você tá fazendo, das suas escolhas ali, sabe? É muito louco, assim. Eu recomendo, quem não tirou a habilitação ainda, gente, tira. Porque agora também tá mais fácil, né? Porque na época que eu tirei, que foi bem no olho da pandemia mesmo, então foi mais difícil. Mas é que foi mais demorado, né? Na verdade. Então... eu recomendo porque é muito bom. Eu lembro quando eu sempre falava, né, que as pessoas falavam assim, porque é gostoso dirigir. Aí eu falava, eu quero tanto chegar nesse estágio, sabe? É tão gostoso dirigir, porque eu ficava tão tenso também, gente, sério. Eu ficava preocupado. Então, assim, toda vez que eu saio, eu sempre fico muito atento. Então, por essa razão, que às vezes parece que eu tô duro, mas eu tô tranquilo, você vê que eu converso, dou risada. Antigamente eu não tirava o olho do vidro lá, né, da frente. Mas é por causa disso. Mas eu recomendo, gente, porque é muito gostoso. E hoje eu tava falando pra My Love, hoje depois do almoço, eu falei que a gente viu um carro que tava parado aqui na frente. E o carro, ele tava com... deixa eu colocar esse negócio aqui. Vou guardar aquela panela ali do feijão. O carro sabe aquele Ford Ka? Peraí. Sabe aquele Ford Ka antiguinho, assim, que é tipo uma bolinha? Eu acho que ele, sei lá, acho que deu problema na bateria. Aí tinha um outro carro que tava mexendo na bateria dele. Aí eu falei pra My Love, falei, olha, lá em 2013, eu queria muito, na época eu lembro, eu trabalhava só no hospital, e eu falava assim, que eu queria tirar a habilitação pra comprar um carrinho desse. Por quê? Porque ele é pequenininho... Ele cabe em qualquer estacionamento, qualquer vaga que eu digo, né? Ou seja, aí depois eu falava assim, não, eu quero dirigir um carro pequeno.
porque um carro pequeno é mais fácil de dirigir. Gente, depois que eu tirei a habilitação num carro, tem uns que chama de Keke, outros de Kiki lá da Sherry, né? Sherry. Ele era pequenininho, sabe? Bem compacto mesmo, assim. A frente também, aquela parte do capô, assim, é bem miudinha. Aí eu lembro que depois que eu terminei, que daí eu fui dirigir, eu já fui dirigir a... Como que fala? A Vitara, né? E é um carro grande. E eu falava pra Maylove, eu falei assim, não tô acreditando, gente, que eu vou ter que dirigir esse carro, né? Um carro grande. Eu saí de um carro pequeno para um carro grande, não vai dar muito certo. Daí ele falou assim, não, vai dar certo sim. E aí eu lembro que o instrutor falava que era só uma questão de se adaptar à dimensão, né? Porque daí a gente acostuma com essa coisa da dimensão do carro, de distância de um carro e outro, quando você vai colocar numa vaga. Na hora que eu tinha muito medo na hora de colocar o carro, vamos supor, para entrar num estacionamento, ali no estacionamento do shopping, que tem aquela cancela, eu ficava, gente, o carro não vai passar. Na minha cabeça eu ficava pensando isso. Só que depois, na época que era câmbio manual, aí eu falava assim, depois que eu entendi que eu podia colocar a primeira, que daí ele vai devagarzinho, então quando você tem essas manobras mais... que não existe tanto de velocidade, nada, e você tem que ser mais cuidadoso, então você coloca na primeira, né? Então, aí que eu comecei a entender. Então é só no dia a dia mesmo, sabe, gente? Quando eu saí a primeira vez com o carro à noite... Eu lembro que quando a gente passou naquela rotatória, que eu tinha pavor daquela rotatória, gente, em frente ao tenda. Nossa, meu Deus do céu. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu. Olha, da primeira vez que eu saí com o My Love pra gente poder ainda, eu já tinha tirado, né? Eu já tava com a habilitação. E que a gente foi andar num sábado, eu evitei a rotatória. Foi durante o dia. Aí nós demos uma volta pra poder, sabe, ir no centro. Aí depois eu falei, não, gente, eu tenho que me acostumar a andar nessa rotatória. E aí eu andei bastante e tal... Só que daí quando foi à noite, que daí a gente foi lá no mercado, lá no Chibata lá do centro, aí eu falei assim, não, eu preciso andar. Gente, tava um fluxo, horário assim de pico, quase, sabe assim, teve uma hora assim que eu freiei bruscamente no meio daquela coisa, aí aquilo me fez acordar, sabe? Eu falei assim, nossa, gente, porque o carro da frente, porque você tem que sair, você tá entrando nessa, ali na rotatória pra você entrar na faixa. Aí tem gente que tá querendo... entrar para poder fazer a volta e eu tô querendo sair da rotatória para ir para a faixa. Então ali é só uma questão de você ter tranquilidade, de você prestar atenção no retrovisor, a seta, que é muito importante, que tem muita gente que não liga, mas é importante. Por isso que eu lembro, né, do professor lá da aula teórica. Seta é importante, o pessoal de trás e da frente, principalmente de trás, ele tem que saber o que você quer fazer. Então, quando você... Aí eu ficava pensando, sabe, o que todo mundo pensa? Ai, meu Deus do céu, mas será que eu vou dar conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo? Gente, olha, é Deus mesmo, sabe? Porque o que eu pedi pra Deus... Então, por isso que graças a Deus, todo dia, quando eu vou sair, sabe, com o carro, eu rezo muito e peço, me dê discernimento pra eu poder, sabe? Nunca me sentir, ai, que eu já sou motorista tal, não. Sabe, sempre com cuidado, por isso que eu sempre falo, quando eu recebo comentários aqui de pessoas falando, Adriano, eu tenho habilitação, mas eu tenho medo, gente, você tem que superar esse medo, sabe, substitui o medo por precaução, sabe, por atenção, por responsabilidade no trânsito, sabe, que você merece dirigir, né, eu não me via dirigindo, nossa, eu ficava olhando o povo dirigindo, eu não conseguia me enxergar num banco de motorista, assim, sabe? Ali no comando do carro. E eu ficava assim. Aí hoje eu olho e falo, tá vendo, gente? É tudo aqui na cabeça mesmo, né? A gente tem que trabalhar isso e saber que você é capaz, que eu sou capaz, que graças a Deus, sabe? Isso é todo dia. Todo dia você faz um pouquinho, né? Ou seja, cada vez que você vai dirigir, você faz um pouquinho mais. Igual eu demorei mais para poder ficar dirigindo na Dutra, na rodovia, né? Quantas e quantas vezes eu já com habilitação nós fomos lá pra Piquete e Maylove falava, você quer trazer? Eu falei, não, ainda não. Aí eu ficava assim, igual dessa vez que eu trouxe, eu fiquei pensando, eu falei assim, ai, será que eu vou ou não vou? Aí depois eu falei, mas eu já andei na Dutra, eu falei, mas eu nunca fiz uma viagem longa, né? Agora eu vou ficar sentado ali pelo menos umas 2 horas. Mas aí depois eu pensei, eu falei assim, puxa vida, vai ser sempre isso, né? Nós combinamos que quando tivesse um carro, ele tirou a primeira habilitação,
e depois, quando eu tirasse, a gente ia revezar, né, para descansar também. Então, tudo isso ficava na minha cabeça, e eu ficava, não, com fé em Deus vai dar certo, sabe? É assim que tem que ser, sabe, gente? Então, assim, principalmente para quem ainda tá aprendendo, ou para quem já tirou a habilitação e tem medo, supera, você merece, sabe? Eu mereço. Quantas e quantas vezes vocês mesmos escreveram aqui para mim, Adriano, você ter habilitação, você vai se sentir livre, né? Você vai essa liberdade igual quantas vezes eu fui lá na casa da minha mãe, de ir na cidade rapidinho, né? Igual tava ontem na hora que a gente saiu do estacionamento voltando para casa, aí eu olhei aquele ponto lotado de gente, ponto de ônibus lotado. E eu olhei aquilo, me passou um filme na cabeça, sabe? Meu Deus, quantos e quantos anos eu fiquei ali no ponto de ônibus aguardando, e onde eu morava, o ônibus demora, não sei agora, eu acredito que ainda assim, demorava uma eternidade para poder chegar, sabe? Às vezes ficava uma hora e pouco lá. Quando eu saía do hospital para poder ir para casa, às vezes perdi o ônibus, tinha que ficar esperando quase uma hora no ponto de ônibus, cansado, depois de uma noite de plantão. E aí, assim, eu me sabotava, sabe? Eu me sabotava, porque eu já era pra ter tirado a habilitação há muito tempo. Mas depois eu entendi que tudo tem o seu tempo mesmo. Mas a gente tem que querer, né, gente? O que não é feio, não é errado você ficar no ponto de ônibus. Mas se você pode e se você quer correr atrás, então corra atrás pra poder lutar. Então, toda vez, sabe, quando eu recebo um comentário de ai, que legal que você tá dirigindo, ou então alguém que, eu tô com medo, gente, supera. De verdade, sabe? Porque vale muito a pena, tá bom? Gente, olha, eu achei que não ia poder, né, ter nada pra gravar, mas até que falei demais. Então deixa o like se gostou, compartilhe nas redes sociais, chegou aqui, gostou, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Eu vou dar comidinha pro Requinho, vou tomar um banho, fazer minha barba e descansar um cadinho, que daqui a pouco tem mais live lá no outro canal. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.